Vender é uma arte e nenhum negócio digital, nem sei quem falou essa frase, mas vai se sustentar sem vender. Então, para você conseguir crescer no digital, você precisa vender. A questão é que muitas pessoas não conseguem vender porque elas não aplicam alguns princípios fundamentais para a venda. E esses princípios foram capazes de levar o meu negócio para múltiplos 7 dígitos. Eu vou te mostrar nesse vídeo os 3 principais princípios que, se você começar a aplicar, você vai conseguir vender muito mais. Sobretudo quando você tem tickets ali de pelo menos R$ 1.000, 2.000, daí para frente. Então, se você quiser aprender mais, fica comigo até o final desse vídeo. O primeiro princípio que muitas pessoas não fazem justamente porque a pessoa, normalmente quem vende é expert no assunto, né? Subtende-se isso, que se você vai vender, você provavelmente sabe muito do teu assunto, senão você não estaria vendendo. O primeiro princípio é que as pessoas normalmente, elas querem falar muito mais, elas querem dar muito mais respostas. Se você quiser vender muito, você não precisa dar tantas respostas, você tem que muito mais fazer com que a pessoa perceba a necessidade do teu serviço. Então, o primeiro princípio é você perguntar muito mais do que responder. Justamente por saber muito do assunto, o que a maioria das pessoas, dos experts, expert é aquela pessoa que sabe muito do assunto, o que a maioria faz? Ela fala muito mais, então ela começa a dar resposta. Às vezes você está numa conversa ali, seja no direct, seja uma call ali de venda, seja, sei lá, pelo WhatsApp, não importa. Aí você começa a dar resposta, começa a falar muito mais, sendo que você deveria focar muito mais e entender a dificuldade, a dor daquele teu possível cliente. Ele ainda não é teu cliente, então você tem que orientar para que ele se torne seu cliente. Então, para isso, você precisa entender muito mais a dor ou a dificuldade. A gente pode colocar aqui também o desejo do teu cliente, a depender. E você tem que entender isso e orientar essa dor, essa dificuldade para a tua solução. É como se fosse mais ou menos assim. Você tem uma pessoa que está aqui no ponto A e você quer levar ela para o ponto B. O ponto A é onde ela está atualmente, o ponto B é onde você quer levar. Então, onde ela está, onde ela está. E o ponto B é onde você quer levar. Então, você quer que ela saia do ponto A para o ponto B. Veja bem como é que normalmente acontece. A pessoa está aqui no ponto A e você está falando para ela, olha, você precisa disso, mas ela nem enxergou que ela precisa estar aqui. Então, a tua conversa, aqui eu estou dizendo conversa, mas isso vale para uma aula, isso vale para qualquer estratégia que você quiser usar, um material escrito, o que você quiser. O que você precisa fazer é essa pessoa entender que ela tem que sair do ponto A e ir ao ponto B, e você tem que ir conduzindo isso a partir de perguntas. Então, tem várias metodologias que você pode usar. Aqui mas basicamente, toda metodologia ela se resume a você entender a situação que o seu possível cliente está. Vou chamar de possível cliente, né? Você chama como quiser. Mas a situação que o teu possível cliente está. Depois você tem que entender o problema que essa pessoa está vivendo. Depois você tem que fazer perguntas que vão levar ela a entender que esse problema tem uma implicação na vida dela. Então, perguntas de implicação. E depois, perguntas que ela vai perceber que ela precisa de uma solução do teu problema. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, no meu caso, eu vendo serviço onde eu ensino as pessoas a conseguir vender mais no digital. Conseguir vender seus produtos, conseguir vender suas mentorias, seus cursos, enfim, conseguir vender mais. Então, é muito comum uma pessoa chegar para mim e falar, Thiago, eu consegui já vender uma, venda outra, mas eu não sei se eu produzo conteúdo no Instagram, no YouTube, não sei o que eu faço, não sei como é que eu produzo conteúdo, eu não sei como é que tipo de conteúdo eu posso fazer, não sei nada. A pessoa chega assim para mim e fala, o que eu faço? Então, a primeira pergunta, por exemplo, que eu posso fazer para ela, para entender a situação que ela tá, eu posso começar a perguntar, beleza, mas você já fez alguma venda? Não fiz nenhuma venda. Tá. Ou fiz tantas vendas. Legal. Aí eu posso ir depois. Aqui a situação você não precisa demorar muito. Você só tem que entender o momento que a pessoa tá e pronto, tá? Então você entendeu aqui, beleza. Aí você já vai para a pergunta de problema. Então você chega e fala assim: beleza, mas
Qual está sendo o seu principal problema na hora de vender? Para você entender se é a produção de conteúdo, por exemplo, ou se a pessoa tem vergonha em vender, o quê? Não sei, né? Vai depender do tipo de problema que a pessoa está vendo. E eu vou entender o problema que ela está passando naquele momento. Depois, eu vou fazer perguntas de implicação. E eu vou mostrar para ela, vou falar assim, fulano, e se você continuar fazendo isso que você está fazendo, que você acha que vai acontecer? Aí a pessoa vai começar a falar, se eu continuar fazendo isso, eu não vou vender nunca, eu vou continuar paralisado, enfim, são perguntas. Aqui eu estou sendo bem rápido, né? Mas a ideia é que você faça algumas perguntas, uma ou outra de situação e mais algumas perguntas para realmente aqui tocar no problema da pessoa e perguntas que mostrem a implicação isso na vida dela. E realmente aquele tocar na ferida, não é nem por maldade, é porque se a pessoa não percebe que ela tem uma dificuldade, um problema, ela não vai se mexer. Então, para isso, ela precisa realmente entender que se ela não fizer nada, aquilo vai ter uma consequência, vai ter uma implicação na vida dela. Beleza, uma vez que ela entendeu, não vou ter resultado, tudo, não vou conseguir fazer, aí a gente vem para perguntas que falem da necessidade de solução. Antes de continuar esse vídeo, deixa eu pegar aqui meu cafezinho. Agora aqui é final da tarde. Deixa eu tomar esse café aqui para a gente continuar. E depois a gente vem para perguntas de necessidade de solução. Uma vez que eu já entendi a situação que ela está, ela já identificou que tem problema, ela já identificou a implicação desse problema, e aí voltando ao exemplo, né? Ela não consegue vender, vamos supor que ela queira vender sem produzir muito conteúdo, tá? Vamos partir desse pressuposto. E eu posso te falar, olha, fulano, se eu te mostrar uma forma que você consegue vender de 10 a 20 mil por mês, sem ter que produzir muito conteúdo ou sem ter que produzir conteúdo, faz sentido para você? E a pessoa fala, faz, porque é exatamente o que ela quer. Eu entendi o problema dela, ela verbalizou esse problema, eu fui conduzindo, ela viu a implicação desse problema e agora, uma vez que eu entendi esse problema dela, eu consigo propor algo que seja útil na vida dela. Que a gente vai falar um pouquinho aqui no ponto 2. Eu não vou propor qualquer coisa. Eu vou propor algo que é útil na vida dela. Pronto, e aí ela vai falar para mim, faz sentido. Aí a gente já vai para uma questão de negociação, para ver se o que eu tenho para oferecer cabe ou não no orçamento dela. Mas eu já consegui propor algo ali que faz sentido para ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para vender muito mais é perguntar muito mais do que responder. Para isso, alguns pontos que você precisa para fazer corretamente esse tipo de abordagem. Você tem que conhecer o seu público, que a gente chama aqui de persona, não é um nome que eu gosto muito, mas seria aquela pessoa com quem você quer, aquela pessoa que você quer ajudar, quer trabalhar. Então, esse seria o primeiro ponto, entender quem é a sua persona. O segundo ponto seria entender os seus diferenciais como expert. Então, a gente coloca aqui diferenciais. Por exemplo, um dos meus diferenciais é que aquilo que eu ensino eu realmente aplico no meu negócio. Outro é que eu gosto de algo ali mais estruturado, mais esquematizado, ali no estilo de framework. Então, as pessoas que gostam ali de um passo a passo fácil para aplicar, geralmente gostam de trabalhar comigo. Então, você tem que e tem os diferenciais, você tem que encontrar os seus diferenciais e tá levando isso ao longo do teu conteúdo, da forma que da conversa, da forma que você vai abordar. E por fim, você tem que mostrar que tem uma metodologia. Uma metodologia com passo 1, 2, 3, porque a pessoa vai ver que você é diferente, você consegue entregar aquela solução que ela quer, porque você tem uma forma de entregar isso. Então, uma vez que você conseguir fazer tudo isso, você já vai conseguir ter muito mais resultado, o que nos leva ao ponto 2, ao segundo princípio. O segundo princípio é ouvir mais do que falar. Se você analisar bem, você vai ver que o segundo princípio é muito parecido com o primeiro. Primeiro você tem que perguntar mais, não deixa de... A consequência óbvia quando você pergunta é você ouvir mais. Mas o segundo é para ressaltar essa importância. Tem muita gente que só fala, fala, fala. E uma pergunta que você fez... Se a pessoa já dá uma resposta, você já vem com outra resposta, isso aqui não é um diálogo, é quase um monólogo, porque você só está perguntando, a pessoa já falou e você só vai respondendo. Então pergunta, escuta. Você tem que ter realmente empatia pela pessoa. Você tem que entender o problema dela, você tem que realmente querer ajudar. E para isso você precisa ouvir muito mais do que falar. Quando você consegue isso, você consegue ser muito mais assertivo. Vou te dar um exemplo. Aqui
na nossa empresa, eu criei um método que eu chamo método ARP, onde a gente trabalha com a aquisição de novas pessoas, depois a parte de relacionamento e depois a parte de... escrevi errado. É ARM e a parte de monetização. Então, basicamente é o seguinte, nenhum negócio ele se sustenta se não tiver novas pessoas te conhecendo todos os dias, né? A gente chama no marketing de leads, mas seriam novas pessoas. Seja novos clientes de um produto barato, seja um seguidor que você pode abordar, seja uma nova pessoa que está te conhecendo aqui, que pelo YouTube quis algum material seu, precisa de trazer novas pessoas. Então, a aquisição de um novo público. Aquisição de um novo público. Segundo princípio, você precisa ter um relacionamento com a sua base. Então aqui você vai trazer conteúdos, né? A gente pode colocar aqui conteúdos, pode colocar aqui materiais, pode colocar aqui conversas. Enfim, você vai se relacionar com a tua base nas mais diferentes maneiras, né? Você vai adaptar isso ao teu negócio. E por fim, você vai ter a monetização, que é onde efetivamente vem o lucro, onde vem o dinheiro. Então, quando eu converso com essa pessoa, olha só, ela já, vamos supor aqui nesse caso, ela não queria, pegando aquele exemplo que eu dei, ela não queria produzir conteúdo para vender. Então, talvez o problema dela não é nem que ela não está conseguindo ter um lucro suficiente, talvez ela tá tendo algum tipo de lucro, né? Vamos partir do pressuposto que a pessoa tem algum tipo de lucro, mas ela quer ter um lucro sem produzir tanto de conteúdo. Eu não vou ficar falando tanto dessa parte aqui de monetização, porque ela já está ok no lucro. Eu vou falar, olha, tem outras formas de você se relacionar com a sua audiência que não dependa só de conteúdo, ou que não dependa de tanto conteúdo. Então eu vou conseguir trabalhar, a partir do momento que eu escuto ela, eu não dou uma solução qualquer, genérica para ela, eu falo, olha, eu tenho um sistema, eu vou aqui na metodologia, eu falo, eu tenho um sistema ARM, que o ARM tem isso, eu vou conseguir te entregar mais um novo público novo todo dia, eu vou conseguir te ensinar formas de relacionamento, você vai ter muito mais lucro. Não, ela tá ok com lucro. Então eu vou trabalhar formas que eu vou conseguir mostrar para ela que ela só precisa ajustar esse ponto aqui, como ela pode se relacionar sem produzir tanto conteúdo. Então, basicamente, esse ponto. Quando você escuta mais ela, você vai conseguir dar aquela resposta assertiva, direto ao ponto, vai te dar uma resposta que realmente vai ter muito mais resultado para ela. O que nos leva agora ao terceiro ponto. E esse terceiro princípio aqui, eu quis trazer porque eu acho que é o que a gente está vivendo de forma errada no marketing hoje. O oposto disso. O terceiro princípio é você realmente ter um espírito de servir o outro. E aqui não é um papo de coach e tudo, não, aqui de fato que eu realmente acredito. Eu acredito que o marketing, aquilo que a gente entrega aqui é para melhorar a vida do outro. Então, se eu ajudo uma pessoa a vender mais, essa pessoa vai ter uma vida melhor, vai, sei lá, vai estar mais feliz, vai estar mais tempo com a família dela. Muitos clientes aqui, o único objetivo deles não é nem ganhar mais, é continuar ganhando o que ele já recebe, só que não tendo que trabalhar mais. Tendo que trabalhar menos, né, na verdade. Então, às vezes não é nem ganhar mais, é só ele ter mais tempo com a família, ele poder ficar mais tempo com os filhos, enfim, ele só quer isso. E eu vou ajudar ele a vender mais para ele conseguir ter isso. Então, ele às vezes vai entregar algo melhor para o público dele e ele vai conseguir vender mais, vai ter mais tempo com a família. Então, o objetivo realmente é servir. Por isso que quando você escuta o teu cliente e quando você pergunta exatamente o que ele quer, você consegue propor, a partir da tua metodologia, uma solução que funcione na vida dele. E uma vez que você propõe essa solução que funcione na vida dele, você vai conseguir servir mais ele, você realmente vai conseguir ajudar. Você vai olhar ele ali como uma pessoa, aqui está um desenho ridículo, você vai olhar ele como uma pessoa única. Pessoa única. Porque o que acontece é que hoje no marketing parece que as pessoas, principalmente quem trabalha nesse meio de marketing mesmo, esqueceram que você trabalha ali com pessoas. Então vendem produtos horríveis, vendem produtos ali realmente que não agrega em nada à vida da pessoa, fazem até mal algumas vezes, né, com promessas mentirosas, promete, mas não entrega nada e não está preocupado em servir.
Então, se você, inclusive se você quer só vender, ganhar dinheiro e não quer ajudar a pessoa com o teu produto, cara, esse vídeo nem era pra você estar aqui, né? Mas se você não é esse tipo de pessoa e chegou até aqui, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, deixa teu comentário que eu quero entender mais aquilo que você precisa para trazer mais conteúdo. Esse canal aqui começou, depois eu deixei de lado e agora eu voltei e vou trazer conteúdos aqui com bastante frequência. Então escreve aqui embaixo ou vai lá no meu Instagram, me manda um direct falando tua dúvida que eu realmente quero te ajudar, eu quero te servir. Então, quando você for, vamos recapitular aqui. Quando você for vender mais, sempre se atente a esses 3 pontos. Primeiro, perguntar muito mais do que responder, e você pode usar essa metodologia, se você quiser. Sempre mapeando bem quem é o público que você quer falar, os seus diferenciais e a sua metodologia. Depois, uma vez que você perguntou, escuta de forma atenta para dentro da tua solução você mostrar efetivamente o que essa pessoa precisa, o que esse teu potencial cliente precisa, e depois tenha realmente a vontade de ajudar essa pessoa a conseguir vender mais, a conseguir entregar mais esses teus conseguir ajudar mais com aquilo que você entrega para ele, tá bom? E se você chegou até aqui de novo, eu vou pedir mais uma vez, se inscreve no canal, manda uma mensagem aqui, me manda lá no Instagram para realmente eu poder estar te ajudando. Então, até o próximo vídeo.